Mais uma vez, bom dia! Então, dando sequência aos nossos estudos, nós hoje vamos aprender o que é e como operar com matrizes particionadas, o método mais sintético de nós trabalharmos com matrizes. Em várias situações, convém escrevermos uma matriz de uma maneira mais sintética, representando uma matriz grande como um conjunto de matrizes menores, chamadas de submatrizes. Então nós temos aqui a matriz A, de ordem 3 por 4, e nós podemos separar ela, particionar, que a gente representa por uma retazinha aqui, e nós separamos ela num subbloco de 2 por 3, este outro bloco aqui é de 2 linhas por uma coluna, e aqui de 1 linha por 3 colunas, e essa aqui uma matriz 1 por 1. Nós podemos dar nome a esta primeira submatriz, esta partição, subbloco, como sendo A subíndice 1 maiúsculo, porque é uma outra matriz. A subíndice 1, 2 para esta matriz coluna, A subíndice 2, 1 para esta matriz linha e A subíndice 2, 2 para uma única entrada aqui. Essas são submatrizes. Haveriam outras formas de nós subdividirmos ou particionarmos esta matriz A? Sim, uma delas é particionar dividindo aqui essas linhas, e aí nós teremos uma matriz linha, outra matriz linha, outra matriz linha, 3 matrizes linha, ok? Chamadas R subíndice 1, R subíndice 2, R subíndice 3, em negrito, o R em negrito. Da mesma forma, nós poderíamos dividir aqui em colunas. Se a gente passasse linhas verticais aqui, nós teríamos a primeira coluna, que a gente pode chamar de C subíndice 1, a segunda coluna, C subíndice 2, a terceira coluna e a quarta coluna. Essas matrizes aqui são chamadas matrizes colunas. Ok, nós poderíamos então trabalhar, por exemplo, com matrizes de forma a obter só uma coluna. Digamos que uma matriz, sei lá, represente os alunos, e a gente queira saber só as notas de um dado aluno, ok? Que estariam numa linha. Então a gente queria a matriz, sei lá, o aluno 61, a gente vai lá, o aluno 61 e pega as 3 notas dele. Então, como nós obtermos só linhas, visualizarmos só linha ou trabalharmos só com linhas ou só com colunas, por exemplo, como obter a multiplicação, né? Existe um procedimento para obter uma única linha ou coluna na multiplicação? Sim, este método é muito útil porque em várias situações, empresas que trabalham com vários produtos e precisam, por exemplo, identificar a caloria de um dado produto, uma dada bolacha que foi feito, um dado chocolate, de dezenas ou centenas de chocolates ou bolachas que foram produzidas. Então o cálculo é facilmente obtido para um dado produto, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, enfim, de sódio. Seja a matriz do nosso exemplo anterior, exemplo 5, A e a matriz B dadas dessa forma. Se a gente quiser saber quem seria essa coluna aqui, só essa coluna, que a gente já obteve anteriormente, isso aqui seria 30 e isso aqui 26. Ora, a forma de se proceder está aqui escrita e a gente pode ler nas equações 6 e 7. É comum a gente utilizar isso aqui, e a prova está nos exercícios. A jésima matriz da coluna de A vezes B é igual a matriz A vezes a jésima matriz da coluna B. Isso é para nós obtermos colunas. Se nós quisermos obter linhas, a gente segue este roteiro da equação 7. A iésima matriz linha de A vezes B é igual a iésima matriz linha de A vezes a matriz B. Em números, um exemplo a seguir, se nós quisermos saber quem é a segunda matriz coluna e a primeira matriz linha desta multiplicação. Ora, a segunda matriz coluna, para obtermos, a gente vem aqui para a equação 6 e nós leremos como J igual a 2. A segunda matriz coluna de A vezes B é igual a matriz A, então a gente escreve a matriz A aqui, vezes a jésima, mas a jésima é a nossa segunda coluna. Nós queremos J é igual a 2. A segunda matriz coluna de B. Então nós pegamos a segunda matriz coluna 1 menos 1 em 7, está aqui, a segunda coluna de B, e multiplicamos esta linha por essa coluna. Essa multiplicação é possível sim e vai gerar uma matriz coluna.
Então aqui a gente tem uma forma particionada, uma das colunas da matriz, a multiplicação da matriz A vezes B, na forma, a gente poderia obter a forma particionada. Cada uma das colunas, das 4 colunas do resultado dessa multiplicação. Aqui a gente obtém a segunda coluna de A vezes B, só a porção, a submatriz, né, desta multiplicação. E a gente poderia fazer isso para as outras colunas. Como proceder para a linha? Então, se nós quiséssemos obter uma matriz-linha, a primeira matriz-linha desta multiplicação, nós devemos então vir aqui na descrição da equação 7 do nosso livro-texto, onde tem I, a gente lê 1, então seria primeira aqui. A primeira matriz-linha de A vezes B é igual a primeira matriz-linha de A, então a gente escreve a matriz-linha, vezes B. Então aqui nós pegamos a primeira linha, 1, 2, 4, está aqui, a primeira linha de A, e multiplicamos por toda a matriz B. Esta multiplicação é possível? Sim. O número de colunas aqui é igual ao número de linhas. E aí nós vamos ter o resultado. Esta linha vezes esta coluna será 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, então 4 mais 8, 12. Esta linha, por exemplo, vezes a última coluna vai dar a última entrada da matriz linha. Vamos ter 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 1 dá 1, 3 mais 2 dá 5, 4 vezes 2 dá 8, 5, 8, 13. E assim a gente obtém todas as entradas. Aqui também a gente poderia obter as entradas, mas o tempo aqui é curto. Nós temos que ir direto ao ponto. Nos exercícios em sala, nós veremos isso melhor. E eu sugiro que façam os exercícios. Existe um outro procedimento muito útil no trato com matrizes, que é como nós podemos representar uma multiplicação na sua forma particionada, como mencionei, né? Se A subíndice 1, A subíndice 2, reticências A subíndice M denotam as matrizes linhas de A, e B subíndice 1, B subíndice 2, reticências B subíndice N denotam as matrizes colunas de B, então a fórmula 6 e 7 nos permite escrever a multiplicação de A vezes B dessa maneira. A vezes B é igual a matriz A vezes as matrizes colunas de B. A primeira matriz coluna, a segunda reticência, a enésima matriz coluna. Então, A vezes essas colunas vão resultar A vezes a matriz coluna de B, B subíndice 1, ok? Vai resultar na primeira coluna, A vezes a segunda coluna da matriz B vai resultar na segunda coluna, e assim sucessivamente nós temos a forma particionada, por exemplo, desta multiplicação de matrizes nas colunas. Se nós quiséssemos A vezes B calculado coluna a coluna, que daria a primeira coluna, a segunda e a enésima coluna, e se nós quiséssemos obter A vezes B calculando linha a linha, A vezes B seria igual a matrizes linhas particionadas aqui da matriz A subíndice 1 é a primeira linha, A subíndice 2 é a segunda linha, e sucessivamente até A subíndice M. Vezes B. Desta feita, ok? Nós poderíamos multiplicar a linha a linha por B. Nós teríamos a primeira linha vezes B, a segunda linha vezes B. Isso aqui daria a primeira linha, a segunda linha, reticências até a mésima linha. Nos exercícios 15 e 17, isso é visualizado também. Eu vou fazer esse exercício 15 pelo menos com vocês. Seguindo o livro, nós continuamos nessas representações que são importantes para os trabalhos subsequentes, e entre eles o produto matricial como combinações lineares, né? CL, que é a abreviação de combinação linear. Se nós tivermos uma matriz A geral de ordem M por N e X, uma matriz coluna de ordem N, a multiplicação A vezes X é possível. Então, tendo aqui, por exemplo, nessa expressão 10, a equação 10, o produto de uma matriz A vezes X, onde A pode ser uma matriz qualquer, e nesta ordem, e a matriz X uma matriz coluna, nós vamos ter esta representação aqui. Isso aqui seria um único elemento, aqui outro único elemento, nós temos aqui uma matriz, multiplicação A por X. Certo, e nós podemos escrever esta forma matricial desta maneira. A primeira entrada da matriz X vezes a primeira coluna de A mais
o segundo elemento da matriz coluna X vezes a segunda coluna de A mais reticências até a última entrada da matriz X, X subíndice N, vezes a última coluna da matriz A, aqui explícita. Então nós podemos escrever, e nós vemos que isso aqui vai ser uma soma, é um termo multiplicando todas essas entradas, X subíndice 2, e aí nós vamos somar tudo isso aqui que vai dar esse termo, um único termo aqui, um único termo, e assim sucessivamente. Por exemplo, se nós quisermos obter a combinação linear destas duas matrizes, a matriz A e essa matriz coluna, que no nosso caso representaria X, nós vamos ter o resultado como uma matriz coluna só. Aqui, ó, uma entrada, outra entrada, outra entrada. Nós podemos escrever dessa maneira. 2 vezes a primeira coluna, menos 1 vezes a segunda coluna, a última entrada da matriz coluna, 3 vezes a terceira coluna aqui. E nós multiplicarmos e somarmos tudo, nós vamos ter esta representação aqui de uma matriz coluna. A mesma coisa para uma matriz linha, nós poderíamos obter uma matriz linha, o produto abaixo, ele representa uma combinação linear da matriz linha vezes esta matriz A aqui. Nós teríamos uma matriz linha que poderia ser escrita desta forma, né? A primeira entrada aqui vezes essa matriz linha, a segunda entrada desta matriz linha, menos 9 vezes a segunda linha, a terceira entrada vezes a terceira linha. E se nós somarmos estas matrizes linhas resultantes, aqui vai dar uma matriz linha, mais uma matriz linha, mais uma matriz linha, nós vamos ter esta matriz linha resultante da multiplicação dessas duas, da multiplicação de matrizes. Neste contexto, nós podemos ter representações de coluna, que segue da equação 8 e 9 da jésima matriz coluna de um produto A por A vezes B, e uma combinação linear das matrizes da coluna A com os coeficientes dados pela jésima coluna de B. Então nós teremos esta representação, A vezes B igual a matriz A vezes uma matriz, a matriz particionada B, particionada em suas colunas, é dado por esta expressão, é a equação 8, a equação 10 é dada por isso aqui, e nós vamos poder escrever uma representação em colunas da matriz multiplicação de uma matriz multiplicada por outra matriz desta forma aqui, dado no exemplo 9. Lá, mais uma vez, nós retornamos ao problema 5. Assim nós acabamos as nossas discussões sobre matrizes particionadas e algumas aplicações importantes e como escrever, e nós vamos para o próximo tópico. A seguir a gente vai discutir forma matricial de sistemas lineares. Vamos lá.